de ter seguido todas as etapas adequadamente, né? E que não foi nada causado propositadamente, foi feito algo, não é, dentro das melhores técnicas, melhores procedimentos. Perfeito, é exatamente isso, tá? A questão da responsabilização do profissional da saúde no âmbito civil, das indenizações, ela só acontece quando, salvo exceções, obviamente, mas quando é comprovada a culpa, que não se agiu da maneira esperada, né? Que se agiu com imperícia, com imprudência, com negligência. Perfeita a colocação da doutora Patrícia sobre isso. Então, só vai haver uma responsabilização se houver a culpa e se houver um dano efetivo. Então, por exemplo, um erro de diagnóstico. Nós temos ali o transtorno do espectro autista, TOD, TDAH, que são sintomas muito parecidos ali quando as famílias buscam o diagnóstico, né? Começam ali os primeiros atendimentos. Então, houve um erro de diagnóstico, ok, mas houve um dano efetivo para aquele paciente, somente nestes casos em que pode haver ali uma responsabilização no âmbito do direito. E quais seriam esses danos, assim? Que tipo de danos seriam esses? De medicação, de tratamento específico? De tratamento específico, um atraso na fala. Bom, se tivesse diagnosticado corretamente, no tempo correto, não teria este atraso na fala. Então, são esses tipos de dano. Sim, e juridicamente falando, se a gente for para o lado de indenizações judiciais, isso é o que a gente chama popularmente de dano moral, né? Então, o cliente na advocacia e paciente na área da saúde vai, através dos pais ou tutores dele, enfim, pedir uma indenização. Mas, é claro, lembrando bem como a Patrícia e a Andressa trouxeram, tem que ter essa experimentação que a gente chama do dano, né? Essa comprovação, algo que macule, enfim, a imagem, a integridade física do paciente, como um atraso na fala e tal, que poderia ter revertido e ter sido um processo menos doloroso e mais assertivo, né? Então, isso pode trazer ali uma preocupação no desenvolvimento da própria criança durante a sua adolescência, enfim, na escola. Olá, pessoal, bem-vindos ao podcast Psicologia e Corpo, a segunda temporada, né? O primeiro episódio da segunda temporada. Eu quero iniciar agradecendo a primeira temporada do podcast, que foi muito bom, muito maravilhoso receber todos os convidados e nós tivemos muitos insights, muitas reflexões para auxiliar no senso crítico e nas decisões e escolhas, né, de quem estiver assistindo. Então, hoje o canal tem mais de 6 mil visualizações e agradeço muito por tudo e não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo hoje e deixar as dúvidas, né? E se vocês sentirem que precisam trocar as suas experiências de acordo com o que vocês escutaram hoje, vocês deixam ali nos comentários, né? Hoje nós vamos falar sobre direito da saúde, né? Por que falar sobre direito da saúde? Porque todo profissional da área da saúde precisa entender e conhecer, se proteger e proteger o paciente e o cliente, né? Em todos os casos, em todas as situações. E hoje a gente vai fazer uma reflexão, vamos tentar aprofundar. Trouxe advogadas, né, maravilhosas para a gente falar sobre isso. Eu vou apresentar elas então. Larissa Freitas, Patrícia Fraga e Andressa Fogaça. Bem-vindas, muito obrigada por terem vindo. Muito obrigada pelo convite. Agradeço o convite também. Andressa, te apresenta aí para o pessoal que não te conhece. Então, meu nome é Andressa Fogaça, eu sou... Agora a gente vai trazer Posso falar aqui da inovação, sobre a descrição? Claro. Vamos trazer uma inovação aqui, porque nós trabalhamos todos aqui, acredito, com saúde, então temos diversos clientes e pacientes com alguma deficiência, então nós vamos fazer a descrição das nossas características físicas, para que fique bem acessível para todos, inclusive. Então, meu nome é Andressa Fogaça, eu sou morena, estatura média para baixa, mais para baixa.
Estou vestindo um blazer vermelho, meu cabelo é escuro, liso, e eu sou advogada, atuante em direito da saúde e direito do consumidor também. Consumidor com foco em direito da saúde, sempre linkando as duas áreas. Perfeito. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Patrícia, Oi, bem-vinda. gente. Ju, muito obrigada pelo convite. É uma grande satisfação aqui poder falar sobre o trabalho e debater com essas, né, advogadas tão dedicadas sobre o direito da saúde. E então, me descrevendo, né, eu sou uma mulher bem baixinha, tenho os cabelos castanhos na altura dos ombros, tá? Os olhos assim meio claros. E falando agora da minha carreira, eu sou professora de direito, já advoguei também por muitos anos, e eu sou doutora em direito pela Federal do Rio Grande do Sul, e a minha tese foi justamente sobre os limites da interferência médica na decisão terapêutica do paciente. Tá? Depois a gente conversa mais. Muito bom. Muito obrigada por ter vindo. Larissa, Então, te apresenta. vou me apresentar. Prazer, meu nome é Larissa, eu sou advogada, especialista em direito digital. Não atuo necessariamente com o nicho de saúde, mas vou trazer muito a questão de proteção de dados, né? Da Lei Geral de Proteção de Dados, sigilo e confidencialidade entre médico e paciente ou qualquer profissional da saúde e seu paciente. Eu tenho cabelo castanho escuro, tenho estatura bem baixinha também, que nem a Patrícia, tenho os olhos castanhos e são bem pequenos também. Então, sinto que vai ser um prazer imenso dividir essa mesa com todas as mulheres maravilhosas e super dedicadas em suas carreiras. Obrigada, Larissa. Obrigada. Eu esqueci de me descrever, né, fisicamente. Para quem não me conhece, eu tenho mais ou menos a altura 1,62, acho que bate com a altura da Andressa, né? Eu tô vestindo basicamente tons de verde hoje, calça, uma blusa de manga mais curta. Sou loira, mas faço umas mechas. Tenho olhos claros. Acho que é mais ou menos isso. Muito legal essa parte. Pessoal, assim, eu queria que as pessoas, quando pudessem nos assistir, né, nos assistir, elas consigam entender e ficar um pouco mais claro e mais objetivo o que seria direito da saúde, né? Porque tanto se fala sobre isso hoje em dia, né? E por que as pessoas devem buscar conhecer, né, os direitos da saúde? Fique à vontade para quem quiser iniciar o assunto. Pode iniciar, por Bom, gentileza. a ciência como um todo, né, gente, é um mar de conhecimento. A gente humano não tem condição de estudar tudo, então a gente compartimentou esses conhecimentos, né? Então a saúde e o direito ficam um pouco separados, mas eles, né, fazem parte do conhecimento humano. A saúde vai lidar, né, com as questões físicas e psicológicas da gente, que são imensas e variadas. E o direito vai lidar justamente com aquilo que é a conduta humana, que a gente deve fazer de maneira mais adequada para não prejudicar o outro. Senão se torna um caos e a gente não consegue conviver, né? Então, o direito e a saúde agora, tentando aliar uma coisa a outra, é para a gente ver dentro da conduta médica o que é adequado e o que é inadequado, o que vai gerar uma responsabilidade civil, o que vai gerar, de repente, uma quebra de privacidade dentro da atividade médica. Então, também é um mundo de coisa, não é? Olha, cada questãozinha ali gera, não é uma questão, tanto médica quanto jurídica, são questões imensas. Exatamente. Visando também o que o direito da saúde busca? A proteção, né, do bem jurídico vida. Então, seja para o lado do médico, tanto para o lado do paciente, o que se busca com a regulação do direito da saúde é que o bem jurídico vida, que é um direito fundamental previsto na Constituição, seja preservado, seja tutelado, né? Sendo para o lado do paciente a garantia dos direitos de ter acesso a tratamentos e do médico na liberdade de exercer ali a profissão dentro dos limites éticos, né? Mas com liberdade também. E a Larissa, ela entra muito nas redes sociais também, né? Em proteção, em divulgação, né? Sim.
Pegando o gancho ali da Andressa, ela trouxe muito a questão dos limites éticos e profissionais, né? Então, a gente vai pautar hoje a nossa conversa e muito do sigilo entre o paciente e o médico ou o profissional da saúde, né? Quais são os limites dessa relação? Quais os desdobramentos que isso pode trazer ali, tanto para esse profissional e quanto para esse paciente, né? São dores diferentes, desdobramentos diferentes, mas ambos vão ser protegidos e tutelados. Então, puxando assim para o meu lado, a gente vai trazer a questão muito da LGPD hoje, que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela entrou em vigor em 2018 no nosso país. Então, já era uma coisa que existia lá fora. Aqui no Brasil é relativamente novo, né? Mas ela está muito pautada nessa questão da confidencialidade, porque quando a gente fala de dado, de voz, de imagem, de som, quando eu tô tendo uma conversa, um paciente ali da Juliana, que tá no consultório com ela no dia a dia, ela tem que ter todo esse cuidado, toda essa cautela, né, de quando isso vai ser revelado ou não, se é necessário ser revelado, principalmente quando a gente tá falando de crianças ou adolescentes. Enfim, é um mundo a ser explorado aí durante esse podcast de hoje. Exatamente. Eu tenho amigas que os filhos fazem terapia, né? E, em uma situação específica, a minha amiga perguntou para a psicóloga um assunto específico. Ela disse: não posso revelar, porque eu conversei com a filha, né? Que era uma situação específica, assim, ela não quis dar o direcionamento. Como que na prática isso realmente acontece, assim, com questão de criança? Em questões de crianças e adolescentes, o responsável deve, claro que não vai ser, não é gerado uma conversa estilo fofoca, porque a fulaninha falou isso e depois ela falou isso. Ilimitado. Mas o psicólogo, ele tem o direito de falar objetivamente e ajudar aquela família, a rede social, a rede de apoio, né, em ajudar a criança a se desenvolver e o adolescente a se desenvolver, sim. E também casos de risco à saúde do paciente e se o paciente também ele recebe algo, tem o risco de alguém atentar contra a vida dele próprio e o deles, né? Um exemplo claro disso seria casos de violência doméstica, né? Sim. Então, por exemplo, tem uma mulher ali que ela tá exposta a um grande perigo, provavelmente um relacionamento abusivo. Então, se ela compartilha isso com um profissional, é prudente, né? O profissional compartilhar essa informação aí para dar o melhor encaminhamento para essa pessoa. Sim. Mas isso também é combinado junto com o paciente, né? Nada é feito às escondidas, né? Tudo é feito de forma clara, objetiva e combinado com o paciente, né? E sabe... desculpa te cortar. Mas trazendo um gancho sobre isso que a Juliana trouxe, de ser combinado com o paciente, né? Eu sempre falo para os meus clientes que é muito importante, principalmente ali os profissionais da área da saúde, fazerem um termo de confidencialidade. Então, esse profissional vai fazer com que o paciente dele assine aquele termo e vai ter todas as regras do jogo, né? O que é permitido, o que não é, para até demonstrar não só a credibilidade profissional, mas que ele está inserido num ambiente seguro e acolhedor. Sim. E principalmente em casos mais graves que a gente vê com alguns transtornos, né? De diagnósticos, né? E falando de transtorno de diagnóstico, tem a Andressa trabalha muito com transtorno do espectro autista, né? O que a gente deve fazer, né? Quando o paciente recebe diagnóstico, o que os familiares, quando são crianças ou adolescentes e adultos, né? Daí eles vão procurar por eles mesmos. Como é que eles vão fazer para conseguir os benefícios, para se proteger? A partir do diagnóstico, falando aqui de autismo, as famílias buscam os centros especializados, né? O direito, a gente sempre fala que é a última instância, porque direito não é favor. Então, se um paciente tem um diagnóstico de espectro, né, do autismo, ele tem direito de estar matriculado na escola, ele tem direito de ter acesso aos tratamentos. Então,
quando a família busca o advogado, é porque ela teve todos esses direitos negados, cerceados, né? Como se fosse basicamente um favor. Até nós estávamos conversando ali na rua, antes de entrar, que o atendimento das famílias com diagnóstico, né? Com filhos com diagnóstico do autismo, tem que ser um atendimento muito humanizado, muito mais, porque essas famílias sempre chegam com diversos nãos, né, carregando diversos nãos. Receberam não do tratamento, seja plano de saúde ou SUS, receberam não da escola, porque não puderam matricular o filho, porque não tinham um monitor em sala de aula, receberam não do trabalho, porque, né, eu sou mãe também, então a gente sabe como é difícil se inserir no mercado de trabalho com filhos. Tendo um filho atípico, uma maternidade atípica, é ainda mais difícil. Então, essas famílias buscam um advogado realmente quando elas já esgotaram todos os recursos sozinhas, né? Mas os principais direitos ali, as principais buscas são pelos tratamentos com psicólogo, né? As terapias, terapia ABA, intervenção Denver, fonoaudióloga, e os benefícios previdenciários também, que algumas pessoas com autismo têm direito. Gurias, vocês podem contar para nós, assim, aqui no canal eu sempre peço para a gente contar a história, como vocês chegaram até agora, né, na história profissional de vocês, por que vocês gostam de trabalhar com isso, um pouquinho da história de vocês. Assim. Tá, vou começar então, vou fechar essa corrente. Então, eu fiz direito, né? Foi a faculdade que eu escolhi para fazer, por uma questão assim de achar que isso era muito útil para a vida mesmo, né? Tipo, a gente precisa saber, né? O que é aqui dentro de uma sociedade, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer. Claro, e passou o tempo, eu advoguei por um tempo, e no mestrado eu fiz sobre análise econômica do direito. Tá? Um assunto que não tinha nada a ver com o que eu estudo agora, mas, né, foi o que na época eu achei muito interessante. Então eu fui para Portugal, estudei um tempo lá sobre análise econômica. Quando eu terminei o mestrado, eu pensei assim, a gente estuda muito um assunto, cansa daquele assunto, aquele assunto fica enfadonho já, né? Então agora para o doutorado eu quero alguma coisa que eu ame muito, eu quero um assunto que eu realmente me apaixone, porque eu vou ficar 3, 4 anos da vida estudando sobre isso. Eu também pensei sobre isso. E eu encontrei um vídeo de uma doutora, se não me engano, é Ana Cláudia Quintanilha, falando sobre a questão do envelhecimento, né, e das decisões no fim de vida. Eu pensei, pronto, eu quero estudar, não é, as influências jurídicas, certo, nesses processos de decisão terapêutica. E aí a minha tese, então, foi sobre justamente a influência médica, quais são os limites jurídicos e éticos da influência de um profissional da saúde, normalmente um médico, na decisão terapêutica do paciente, não é? Porque é o médico que tem ali concentrado nele toda a expertise, não é, Juliana? Tu, como doutora, que tu, como ali atendendo o paciente, sabe o que efetivamente é mais indicado numa situação, em outra. Então, tu tens que poder transmitir isso, não de maneira, né, coercitiva, mas de uma maneira que seja um processo de compreensão, um processo de informação. Então, fui estudar justamente isso. Então, eu desenvolvi essa tese justamente por pensar que eu queria estudar algo que fosse super importante para mim e também para os outros, né? Porque todo mundo precisa, né, saber um pouquinho sobre essa interação com alguém que domina muito mais que a gente o conhecimento da medicina, o conhecimento das técnicas e da técnica mesmo médica e de saúde como um todo. Então, foi por isso. Esse tema é muito importante porque, porém, ele é trabalhado mais em hospitais, escola, né? Como, por exemplo, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né? Que eu tive a oportunidade de trabalhar. Lá, existe uma oportunidade muito grande de discussões, né? Os médicos eles aprenderam a descentralizar, né? O conhecimento as decisões só deles com os outros profissionais. Teres uma ideia? O meu doutorado foi dentro do Clínicas. Eu sou da faculdade de Direito, certo? Da Federal. Mas eu assisti, principalmente, agradeço muito ao professor José Roberto Goldin, que é o professor que dá bioética
né, as disciplinas na medicina e eu assisti todas que eu pude, assim, me invadir, não é? Então, assisti todas as disciplinas do professor que falavam sobre bioética, né, e no caso, biodireito também, porque realmente é muito rico e lá é um local que preza muito sobre a bioética, não é, na relação médico-paciente e saúde, né, em geral. O problema é quando é um médico de consultório, né? Que ele que basicamente decide, né? Tem lá e a conversa é só com ele. Então, e por isso que a gente tem que também ensinar, né? Aos profissionais que possam abrir mais espaço de conversas, né, em consultórios particulares, porque geralmente não tem isso, né? Geralmente é a consulta por Unimed, daí tem 10 minutos, é isso, o que tu decide agora, né? Então, por isso que a gente tem que trabalhar nesse sentido. Verdade. Assim, vamos começar então pelos profissionais. Como é que vocês acham, assim, a gente começou com esse exemplo, né, do sigilo psicológico. Como é que o psicólogo pode se proteger quando acontecer alguma coisa, quando eles tiverem alguma dúvida em relação ao diagnóstico também, algum erro de diagnóstico? Eu sempre falo para algum colega que está começando, né, de entrar em contato com o CRP, se tem alguma dúvida, ligar, perguntar, antes de começar a fazer, né? Vocês já viram? Vocês têm algum exemplo sobre isso? Ou médico também, no meu caso, mas, né? Vou falar muito mais em geral, tá? Pois as meninas podem complementar de maneira mais específica. Mas eu acho que todo profissional de saúde tem de ter as suas anotações e o prontuário médico como maior aliado. É ali que tu vai desenvolver todo o processo de atendimento e aquilo que vai servir, mesmo, né, que seja uma anotação tua apenas, é isso que vai ali comprovar que tu fizeste todos os procedimentos com a cautela devida, com o cuidado devido. Não omitiu nada, não é? Não pulou alguma etapa importante. Então, é ali naquele documento mesmo, que embora seja do paciente, ele é da tua guarda, da guarda do profissional de saúde, naquele documento é que tu vais te resguardar de ter seguido todas as etapas adequadamente, né? E que não foi nada causado propositadamente, foi feito algo, não é, dentro das melhores técnicas, melhores procedimentos. Perfeito, é exatamente isso, até a questão da responsabilização do profissional da saúde no âmbito civil, das indenizações, ela só acontece quando, salvo exceções, obviamente, mas quando é comprovada a culpa, que não se agiu da maneira esperada, né? Que se agiu com imperícia, com imprudência, com negligência. Perfeita a colocação da doutora Patrícia sobre isso. Então, só vai haver uma responsabilização se houver a culpa e se houver um dano efetivo. Então, por exemplo, um erro de diagnóstico. Nós temos ali o transtorno do espectro autista, TOD, TDAH, que são sintomas muito parecidos ali quando as famílias buscam o diagnóstico, né? Sim. Começam ali os primeiros atendimentos. Então, houve um erro de diagnóstico, ok, mas houve um dano efetivo para aquele paciente, somente nestes casos em que pode haver ali uma responsabilização no âmbito do direito. E quais seriam esses danos, assim? Que tipo de danos seriam esses? De medicação, de tratamento específico? De tratamento específico, um atraso na fala. Bom, se tivesse diagnosticado corretamente, no tempo correto, não teria este atraso na fala. Então, são esses tipos de danos. Sim, e juridicamente falando, se a gente for pro lado de indenizações judiciais, isso é o que a gente chama popularmente de dano moral, né? Então, o cliente na advocacia e paciente na área da saúde vai, através dos pais ou tutores dele, enfim, pedir uma indenização. Mas, é claro, lembrando bem como a Patrícia e a Andressa trouxeram, tem que ter essa experimentação que a gente chama do dano, né? Essa comprovação, algo que macule, enfim, a imagem, a integridade física do paciente, como um atraso na fala e tal, que poderia ter revertido e ter sido um processo menos doloroso e mais assertivo, né? Então, isso pode trazer ali
uma preocupação no desenvolvimento da própria criança durante a sua adolescência, enfim, na escola, e que trazem esses atrasos aí que a gente vê por aí. E uma conduta cuidadosa e de boa fé não vai ensejar não é, essa responsabilização civil. Agora sim, uma conduta que foi desidiosa, ou melhor, que foi desleixada, né, comumente falando, ou que adotou um procedimento que ainda não tinha uma comprovação, de maneira, não é, apressada, Pulou etapas no tratamento. Pulou etapas, aí sim, mas uma conduta correta dentro daquilo que é exigido normalmente, né, de acordo também com os estatutos de cada área da saúde, não há risco, assim, não é de se falar numa medicina, assim, defensiva, não há necessidade disso, porque é uma relação, né, sabes mais que a gente, de pura confiança, de pura fidúcia, de uma troca muito íntima e muito, né, ligada à confiança. Não é uma ciência exata, né? Então, não é imune a erros. Exato, e cada caso que vai ser analisado, né? Cada minúcia, cada detalhe especificamente. Claro que existem situações em que, por exemplo, a questão foi da clínica, do hospital, não é? Em que possibilidade diferente. Não tinha uma proteção para segurar no banheiro, a pessoa caiu, teve uma fratura. Aí são questões do local, não serão os profissionais. Daí nós temos uma responsabilidade objetiva, que ela independe de culpa. Só tem que ser comprovado. Houve um dano e houve um ato ilícito, mas não precisa ter ali a culpa. Agiu com culpa ou não? Não tem nesse caso. Justamente, exatamente, perfeito o que ela está falando. O que acontece? No direito, a gente, para responsabilizar alguém, vamos pensar em um crime, não é? A gente tem de comprovar que a pessoa X cometeu o ilícito lá, o crime Y, e ligar, não é? A fazer a ligação daquele resultado que prejudicou um terceiro àquela ação, certo? Quando ocorre algo em um estabelecimento, a gente não tem essa ligação a uma pessoa específica, é do negócio por si. É a teoria do risco. É um risco que aquele estabelecimento que não tomou as devidas providências da instituição intrinsecamente carrega, porque ele tem de ter esses cuidados. Então, o que o direito faz? Como não tem como dizer foi fulaninho, foi cicraninho, a instituição responde e depois, então, ela vai ver se foi, sei lá, alguém que arrancou a proteção, entende? Ela responde àquela pessoa que foi lesada. E aí, depois, ela recorre, se for o caso, né? Sim. A responsabilizar alguém. Uma ação regressiva contra o profissional, por exemplo. Né? Analisar da culpa. Falando desse caso de ações regressivas contra profissionais, não sei se vocês chegaram a ver um caso que saiu na mídia de um médico que violou, né, o sigilo que ele tinha com a paciente dele naquele momento que ela fez um aborto. Então, assim, a gente sabe que questões de aborto são muito polêmicas, né? Isso não imprime aqui a nossa opinião individual, mas ele poderia fazer isso? Qual é o limite disso, sabe? Porque nós não sabemos se essa vítima, essa paciente, ela foi vítima de um estupro. E se ela não contou, não revelou sobre isso. Porque é outro trauma, né? Outro direito violado que ela teve ali. Então, claro que eu não sei se nesse caso especificadamente a pessoa foi estuprada, mas estou trazendo um exemplo de reflexão, assim. E mesmo que ela não tivesse sido, ele poderia realmente revelar essa informação para a autoridade competente, para um policial. Deixa eu te perguntar, se ela tivesse feito um boletim de ocorrência, ele poderia ter violado ou não? Não, também não. Por mais que o policial ali, o delegado, ele tenha a fé pública, né? Ele tem um direito, um princípio de manter a integridade da pessoa que ele está atendendo. Assim como eu, por exemplo, atendo um cliente no meu escritório, eu não posso revelar para aquele cliente, para outro cliente, qual a situação dele, né? É uma questão de ética profissional mesmo, que a gente faz durante a faculdade ali, uma cadeira, que nem a Ju comentou no início, e fazemos um juramento lá no final, e uma questão também de bom senso, né? Que é muito comum também os clientes perguntarem para outros advogados, eu tenho um processo, tem advogado? Sim. Então tem que perguntar pro teu advogado, não é? Às vezes até parece que é grosseria da nossa parte ou má vontade, mas não é realmente questão de ética, né? A gente não pode interferir no procedimento assim como
os profissionais da área da saúde também. E vocês fazem também consultorias, né? Antes de abrir lá, né, o processo. Sim. Faz toda uma triagem. Exato. E nessa triagem, nós, advogados, assim como os profissionais da saúde, vão coletar dados dos pacientes. Daí, muito desses dados a gente pergunta, né? Tá, nome, CPF, sob o aspecto da Lei Geral de Proteção de Dados. Nome, CPF, endereço, são dados pessoais. A gente pode coletar esses dados, não tem problema. Mas é interessante eu, profissional, seja pessoa física ou jurídica, ali através de uma clínica multidisciplinar, revelar para onde esses dados estão indo, qual é o tratamento que eu estou dando a eles, para que esses dados são essenciais para o meu atendimento, né? Explicar. Exato, porque, por exemplo, eu, na minha investidura de advogada, não me interessa a orientação sexual do meu cliente, né? Isso seria um dado sensível. Por que eu vou coletar esse dado? Não faz sentido algum. Talvez já uma profissão ali como psicóloga, psiquiatra, seja interessante, né? Justifique, né? Exato. Agora, o advogado não a depender da causa não faz sentido não algum. faz sentido. Exato. Né? Se tu não vai ali buscar, de repente, uma alteração de nome, alguma coisa, né? Não faz sentido algum. Entendi. Viu? É muito bom conversar com advogados. Ju, sobre Psicólogo e advogado são coisas que todos precisam ter na vida. Tem que ter um amigo advogado, psicólogo, médico e contador. Contador. Não, e embora eu não esteja advogando no momento, eu advogo em favor das colegas aqui, porque uma coisa importante também é buscar preventivamente o auxílio de um profissional. Muito bom. Não é deixar que os problemas apareçam para buscar, porque isso inclusive vai encarecer, não é? Vai encarecer mais ainda, o processo ali, a situação fica muito pior. Então busquem preventivamente, por favor, não é, o auxílio dos profissionais do direito para tirar essas dúvidas. E não deixar quando pegar fogo, né? Quando estiver tudo incendiando, né? A Larissa trabalha bastante com extrajudicial, né? Sim, é muito essa questão ali que a Patrícia trouxe da prevenção, né? Quando ela trouxe a fala de documentar tudo, anotar, isso é muito importante, seja no meio físico ou digital, não interessa a forma, né? Mas sim o que tu estás fazendo durante o teu atendimento, durante o teu exercício profissional. Porque, trazendo muito a questão que as meninas trouxeram da responsabilidade civil, se esse profissional, seja ele médico, advogado, psicólogo, ele sofrer uma ação judicial, obviamente, não significa que ele será penalizado, mas o que pode muito evitar essa fadiga da penalização é a prova documental, assim como a prova oral. Então, pode ser através de laudos, através de registros ali de cadastramento na hora da entrada desse paciente ou desse cliente, a depender do caso. Então, tudo isso vai ser essencial para o desdobramento, né, desse andamento jurídico. O consentimento informado também é um ponto fundamental. E, inclusive, na tese, eu estudei várias situações a respeito do consentimento informado e é bastante difícil atualmente, acho que na própria correria da vida, o médico ter um tempo hábil de desenvolver um processo de consentir, que seria o ideal. O consentimento não é um ato único e nem é simplesmente uma assinatura. O consentimento tem de ser um processo de compreensão, ainda mais para procedimentos mais complicados. Claro, por vezes não há necessidade disso, a gente não vai lá, o médico receitar, de repente, um anti-inflamatório e precisar de consentimento informado, não é isso. Mas em situações que há uma invasividade maior, né, naquele procedimento que está sendo aplicado ao paciente, o consentimento informado é fundamental e ele precisa ser amadurecido. Quanto mais documentação sobre um processo de consentir esse profissional tiver, muito mais garantias de que ele está fazendo um bom trabalho, que não vai sofrer depois responsabilização, ele vai ter. Quanto menos possibilidade de comprovar este processo, mais documentos, como a Larissa estava falando, ele vai precisar ter para dizer, olha, não é possível, nós temos pouco tempo, então, né, em atendimentos eu fiz isso, fiz aquilo, ele vai ter de justificar mais fortemente os motivos pelos quais não foi possível ter uma conversa
uma tomada de decisão muito mais dialogada. Então, quando isso não é possível, vai ter sim de se assegurar os motivos pelos quais não pôde conversar adequadamente com a pessoa, né? Por exemplo, uma situação de urgência ou emergência. Precisou dar um atendimento de urgência, a pessoa estava se afogando. Sim, é óbvio que ali eu não vou pegar um consentimento informado, mas eu justifico. Justifico com aquela situação específica de necessidade, de estado de necessidade, por exemplo. Exatamente. Vocês falando, eu sempre tenho muito cuidado, assim, no meu caso, em dar diagnósticos, assim. Então, tem todo um processo. Eu sei que às vezes os pacientes têm uma pressa, ansiedade, né, em conseguir, né? Mas, assim, tem que ser um processo muito cuidadoso. Perfeito. Assim, bem lento. Claro que dentro das condições de cada paciente, né? Mas, e também em casos de médicos, né? Que agora eu queria entrar mais nessa questão dos médicos, né? Eu me lembrei também quando eu fiz a minha artroplastia total do quadril, que eu tive que fazer, porque eu nasci com um probleminha lá no quadril, e eu escolhi um médico que conversava comigo muito, que tirava todas as dúvidas. Que eu ia lá quantas vezes. Ele até veio aqui, o Davi Guzmão. Entrevistei ele. E ele é muito aberto para tirar qualquer dúvida, explicar. E ele também faz vídeos no YouTube explicando. Fantástico. Então, eu acho que as pessoas devem buscar por isso e tem todo o direito, né, de buscar. Exatamente, por isso. Eu ia comentar justamente sobre isso, muito mais do que uma conduta do médico, é um direito do paciente, né, de ter todas as informações mais claras possíveis sobre os tratamentos, sobre a continuidade do tratamento. Bom, o que vai ser feito agora? Por que estamos fazendo isso? Então, informações 100% claras e adequadas para cada caso. E muito trazendo, assim, uma reflexão do que a Patrícia falou sobre o consentir, né? A gente vê hoje na área da beleza e estética, nós mulheres adoramos procedimentos estéticos, botox, toxina botulínica. Botox é uma marca, desculpa. Nós adoramos. E, como profissionais liberais, a gente sabe que a nossa rede social, né, a nossa vitrine, a nossa loja, e é lá que a gente expõe o nosso trabalho. Mas até que ponto a gente pode expor esse trabalho, não só pela nossa imagem, mas sim a imagem daquele paciente, né? Porque a gente tem que trazer muito essa reflexão de que esse paciente, ele pode estar fazendo algum procedimento estético que altere, né, a característica física dele. Será que ele se sentiria confortável de ver um antes e depois dele ali dentro do Instagram, por exemplo? Tem pacientes que são mais discretos e não querem. Ai, como é que é isso, Gris? Então, a imagem, ela é um dado sensível. Isso está lá na nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Sendo esse dado sensível, a gente pede um consentimento desse paciente logo quando ele chega no consultório, para ver se ele está de acordo que a imagem dele seja publicada ou não na rede social. Especifica a rede social que vai ir. Então, tem que estabelecer todas as regras ali daquela publicidade, né? Porque isso vai vender o trabalho do médico, mas talvez esse paciente não esteja interessado em saber, em que as outras pessoas, na verdade, saibam que ele tem um procedimento estético, né? Então, é um direito dele de não ter a imagem revelada, justamente pela imagem ser um dado sensível. E por vezes, né, partes do corpo são identificáveis, é isso que se tem de levar em consideração. Bem característica, né? Exatamente, então a pessoa pode ser identificável, não só estar ali, né, o rosto todo aparecendo, mas alguma parte pode ser identificável, então tem que cuidar isso também. Sim. Um exemplo super recente agora foi o Estênio Garcia, né, que fez a harmonização facial. É verdade. E ficou bem diferente do que ele era sem harmonização e gerou um burburinho na internet. Será que ele consentiu para que a imagem dele fosse divulgada da forma que foi o resultado? Sim. Então, o contrato, nós psicólogos temos muito contrato verbal, né? Até que essa é uma dúvida que eu quero trazer para vocês, né? Nesses casos, o contrato verbal, ele é
como é que posso Válido. dizer? É válido ou só o contrato escrito? Só escrito. Só escrito? Sim. Não necessariamente o que ela está falando é justamente pela segurança. Sim. Uhum. É que é incomprovável se tu não tem ele escrito. Não é que ele não tenha uma validade entre as partes. Uhum. A validade entre as partes está perfeita e acabada. No momento que há uma proposta de tratamento e há um aceite, está contratado. Perfeito. Né, Juliana? Uhum. Mas a questão da comprovação, sem que isso não esteja documentado, vai ser muito difícil. É só esse o detalhe importantíssimo. Por isso que ela diz assim, não, pelo amor de Deus. É um cuidado. É um cuidado bem Bem necessário. Não é por isso assim o pânico nem deixar as coisas só verbalmente tratadas, mas é óbvio, tanto que a gente não é, quero vender meu carro, o vizinho disse, aceito, vamos lá, faz o negócio. Fez o negócio, não precisou por vezes, claro, às vezes o carro exige alguns documentos, mas a depender das coisas a gente não usa o documento toda hora, não é? Contratando tudo, a gente não vai comprar pão no mercado, vai lá e assina uma compra e venda. Não, tem coisas que o direito às vezes só atravanca. Então o direito diz, não, vamos deixar, então tem coisas que não precisamos exigir, mas tem outras que por proteção, aí as pessoas têm de tomar alguns certos cuidados. Então não é obrigatório que tu tenhas estes contratos todos assinados, mas em eventual necessidade, fica mais difícil comprovar. É essa cautela só. E o ideal é que tenha o contrato, justamente porque o atendimento no consultório é diferente do atendimento na emergência, por exemplo, a gente não há tempo hábil para ser esse contrato, mas no teu caso específico, o cliente marca, agenda uma consulta, marca um horário, então o ideal é que se tenha, sim, o contrato. Também o que ela trouxe também é a questão da comprovação, aquilo que nós conversamos antes, né? Houve culpa, não houve culpa, então só com um contrato bem redigido, com a jornada documentada, é que tu vai conseguir se eximir de alguma responsabilidade que eu sei que eu não tive culpa, não tive responsabilidade, mas tu vai provar de que forma. Pois é. Acho que o que a Larissa falou, o termo de confidencialidade, poderia agora agregar, porque eu acho que justamente calha com o tipo de atendimento. Exato. É o que geralmente eu indico para os meus clientes que são profissionais dessa área. A gente faz para desburocratizar, como a Patrícia trouxe, né? Então, eu sempre falo, o direito não socorre aos que dormem. Isso é um jargão. Como é que é? O direito não socorre aos que dormem. Que é basicamente aquele camarão que dorme onde leva, né? Só que para o mundo juridicamente falando. Exato. Não dá pra cochilar, hein? Não dá. Então, não vai fazer que cada paciente assine um contrato, tenha que ler várias cláusulas com termos jurídicos, difícil. Aquilo assusta até. Às vezes tu fica desconfiado do profissional que tu tá contratando, porque passa aquela imagem de está armado, sabe? Deve ter alguma coisa ali no meio que eu não tô vendo, sabe? As letras miúdas. Então, por isso que eu indico muito o termo de confidencialidade, porque vai ser um documento de uma página, com 4, 5 linhas ali, a identificação do teu paciente, e tu vai estar seguro e amparado, e ele vai saber quais dados estão sendo coletados, para que são utilizados, e os limites dessa relação. Né? Como a gente escuta muito falar, como é que é o contratado não sai caro, né? O que a gente combina antes. Então é isso. Eu acho que passando isso para o paciente, para o cliente, acho que fica tudo mais tranquilo para ambas as partes, né? Então, é uma relação ali de mão dupla. Então ambos precisam saber e confiar, né? Essa relação é uma relação de confiança. Não tem outra coisa. E a documentação, então, ela é importante sim para isso, para dar uma garantia de que alguns cuidados foram tomados. Falando sobre as redes sociais, cada profissional da área da saúde vai ter suas éticas em relação a isso, conforme o conselho. Conselho da nutrição, conselho da psicologia, conselho da medicina, regula, isso? Né? Que regula as normas de publicidade. Exatamente. Geralmente, as regras para medicina, psicologia, fonoaudiólogos, são muito parecidas, assim, às vezes muda um detalhe ou outro, né? Biomédicos, dentistas, enfim, muda muito pouco. Mas cada um vai ter especificamente as regras de publicidade, de sigilo. Sigilo é basicamente igual
para todos nesses casos. O que vai mudar mais, assim, é a questão da publicidade, né? Então, para os médicos uma coisa, geralmente é mais restrito, biomédicos aí, farmacêuticos já têm conquistado mais flexibilidade nessa questão da divulgação de imagens, mas hoje em dia, volta e meia muda, é debatido, tem burburinho na internet, mas está permitido o antes e depois, desde que... Tá permitido? Tá permitido. Desde que a gente observe, né, o que foi falado lá no início. Pergunte se o paciente se sente confortável em ter a imagem dele exposta. É legal, às vezes, botar um emoji ali no olhinho, como a Patrícia disse, para não identificar, né? Talvez essa pessoa seja identificada pelo olho, ou às vezes a pessoa tem uma tatuagem perto do colo aqui. Então, a gente pode remediar aí dessa maneira. Esconder as características, assim, mais pessoais. Isso. E o direito sempre correndo atrás, né? A sociedade muda muito mais dinamicamente do que a legislação. Então, o direito vai se adaptando àquilo que vai, principalmente a tecnologia, que não é, se atravessa, né, no meio social como um todo, e o direito vai correndo atrás para tentar regular o que vem de novo, o que surge de novo. Tudo aos pouquinhos. As situações vão surgindo, né? E o direito vai tentando ir atrás mesmo. Eu vejo que a nutrição, ela tem um pouco mais de problemas, né, nesse sentido ali das redes sociais, pelo que eu já tenho visto, mais que a psicologia. Sim. Não vejo tanto, assim. É que tem muito a questão, eu já fiz acompanhamento nutricional, então, esse profissional que eu ia, ele postava antes e depois, né, então, às vezes tu tinha ali uma pessoa emagrecendo, né, depois, antes ela tinha um sobrepeso, enfim. Obviamente as pessoas deixavam, ele já postou fotos minhas, eu autorizava e tudo. Se o paciente não autorizou, ok, não posta. Essa é a forma que ele vai vender o trabalho dele, certo. Mas até que ponto, pelo lado da psicologia, né, a gente falando, eu acho que muita briga que existem, assim, entre as classes, nutrição, psicologia, educação física, pode ser pela questão de eu estar incentivando, por exemplo, a magreza, enfim, o corpo perfeito, né? Algo que seja inalcançável. E aí eu vou estar trazendo problemas psíquicos para a saúde de um paciente ali que está tentando em busca do shape perfeito. E ele pode vir a ter... Como que é aquela doença mesmo? Distorção de imagem. Tem a questão de compulsão alimentar. De personalidade. Isso. A questão de compulsão alimentar também, né? Então, eu tô inserida numa dieta, eu tô me cobrando. Anorexia. E nos bastidores, né? Eu tô me culpando e fazendo outras coisas. Muito vem dessa comparação que a gente vê nas redes sociais. Então, não é criticando o profissional que faz isso. Se eu fosse nutricionista, eu ia postar meus antes e depois. Mas qual é o reflexo disso dentro da sociedade, né? O que isso vai gerar de comparação, principalmente quando a gente se fala de adolescentes, que é uma fase da vida que a gente está muito vulnerável, que a gente é mais frágil, mais enfraquecido mentalmente. Esse movimento de selfie, né? Total, né? Do eu. Quem sou eu a partir de agora nessa sociedade. O ideal é que talvez se traga sempre voltado para o lado da saúde, não puramente da estética. Isso. É bem interessante até que esse profissional traga ali na legenda dele, né? Eu sempre indico para os meus clientes, até tem um cliente que ele é dentista, então a orientação é que não traz nenhum resultado, não tem certeza de resultado, assim como na nossa profissão de advogadas, a gente não pode prometer resultado, né? Porque às vezes a pessoa vai com aquilo fixado na cabeça, eu quero aquele resultado. Então, já deixar na legenda é uma forma dele se prevenir caso lá na frente aconteça algo. Eu não estava promovendo essa imagem, esse post, essa publicação, com o intuito, né, de prometer resultados. Sim, prezando a naturalidade, a saúde da paciente ou do paciente. Até porque são vários fatores, né? Cada pessoa é única, estilo de vida, genética, biotipo, tudo influencia no resultado, na verdade. Eu acho que nenhum tratamento, seja de qual for,
o profissional deve, ele não deve dizer e afirmar como vai ser o resultado, né? Na realidade, ele nem pode, né? Não pode, é proibido. Não isso, mas é que a depender do tratamento, até para o próprio médico é uma incógnita se vai funcionar para aquele organismo, para aquela pessoa. Não é assim como nós, a gente não depende apenas da gente, do nosso trabalho como advogado, por exemplo, para que um processo seja procedente e dê certo. Não depende só da gente, assim como um profissional de saúde, muitas vezes existe um contexto social, um contexto familiar, algo além, alguma característica fisiológica que, a depender do tratamento, não vai funcionar exatamente da mesma forma para a pessoa X, para a pessoa Y e Z. Então, são atividades que a gente acompanha um meio para atingir o melhor objetivo. Mas não tem como, por exemplo, o advogado dar certeza de um cliente que isso vai... isso é causa ganha. Não é. Né? A famosa causa ganha. Não é? Ou um profissional dar certeza de uma cura. Não, por vezes a probabilidade é muitíssimo alta. Ótimo, probabilidade muitíssimo alta. Vamos até aí. Não há necessidade, né, de prometer algo que pode não ser cumprido. É esse o cuidado, né? Sim. Mas tem que eu gostaria de fazer um adendo, né, para a gente fazer a distinção ali da parte do médico, né, dos profissionais da área da saúde, com o cirurgião plástico. Por exemplo, o cirurgião plástico, ele tem obrigação de resultado. Perfeito. Então, o médico, ele não pode prometer a cura, porque ele não tem obrigação com a cura. A obrigação dele é de meio, assim como o advogado. A nossa obrigação é de meio, de utilizar a melhor técnica, de estar sempre atualizado do direito, da jurisprudência, da doutrina, e levar para o cliente a melhor técnica, sem prometer o resultado, porque não depende de nós. O médico também, a obrigação dele é de meio, ele não tem a obrigação com a cura, apesar de empenhar todos os esforços para que isso ocorra. Diferente do cirurgião plástico, que tem obrigação de resultado. Então, neste caso, há responsabilização caso não se alcance o resultado almejado. Então, eu quero pôr um silicone. Meu desejo, eu tenho 2 filhos, então quero mesmo, daqui a pouco, fazer um procedimento estético, né? Algo assim. Então, eu vou dizer para o cirurgião, eu quero assim. Consegue? Consigo. Então, ele se obrigou ao resultado. Ele tem que me entregar o resultado esperado, sob pena de ser responsabilizado por isso, né? Óbvio que podem existir situações, tanto no pré quanto pós-operatório, de complicações de saúde que fogem ali, que daí a gente traz dentro do direito na situação ou do caso fortuito, força maior, né? São situações que fogem, que eram imprevisíveis e inevitáveis. Mas com relação ao resultado do procedimento, ele tem a obrigação. Ou explicar, por teu biotipo, eu não posso fazer uma próxima mamária mais alta. Mas exatamente, por isso que ele deve dar toda a informação mais clara possível, de acordo com o biotipo do paciente. Em casos de aquela abdominoplastia, né? Que é um corte muito grande, né? E é extenso, né? Um corte extenso. E quando dá necrose, por exemplo, né? Claro que tem fatores biológicos, né? Físicos ali do próprio paciente. Mas também tem também resultados Mas aí que tá, as situações de procedimentos meramente estéticos, essa sim, aí, o responsável, o profissional tem uma responsabilidade de resultado, e não de um processo até atingir uma cura, por exemplo. Sim, nessas tem este dever de resultado adequado, né? Não vai ser, eu quero virar a fulana. Não é isso, eu não vou ali transformar na Gisele Bündchen, né? Eu, por exemplo. Não é isso, mas existe sim uma responsabilidade, perfeito que ela havia comentado, de o melhor resultado, o resultado mais adequado. As situações essas que tu comentas, talvez seja uma situação em que não foi sequer ventilada o risco disso acontecer com o paciente. Porque isso tudo faz todos esses riscos, qualquer cirurgia, qualquer procedimento invasivo vai ter, terão riscos inerentes. Então, existem situações em que nem o médico entende, tem, mesmo fazendo na melhor técnica, tem situações muito peculiares de cada pessoa
que fazem parte de um risco daquele O risco processo. sempre há, né? Até Sim. quando já faz alguma cirurgia, já fiz cirurgia, tem que assinar o termo de responsabilidade ali, né? Com relação à anestesia. Mas a questão da abdominoplastia, trazendo um exemplo prático e vivenciado por uma pessoa próxima a mim. Essa pessoa tinha muito desejo de fazer essa cirurgia, ali pegou um médico que foi indicação de outro médico que era amigo dela. Fez, confiou. Durante essa cirurgia, foi utilizado material mal esterilizado. Houve uma necrose. Essa pessoa quase morreu. Tinha que fazer curativos todos os dias. Foram muitos dias, eu acompanhei. E, assim, ela não processou esse médico. Ela poderia e provavelmente ganharia, né? Porque o médico que indicou era amigo dela e muito amigo do que operou. E ele contou pra ela por uma questão, assim, de sinceridade. Eu vou te falar o que aconteceu, mas, pelo amor de Deus, não faz nada. Porque senão a relação deles também, né, ia se estremecer. Mas é bem complicado, assim. Enfim, ela ficou viva, deu tudo certo. Mas foi um período, assim, bem turbulento, desgastante, enfim. Ter que contratar um profissional da saúde pra ir na tua casa todos os dias, fazer um curativo. Que não é uma coisinha, não é um band-aid. Provavelmente a cicatriz não ficou da forma que ficaria se o procedimento tivesse sido feito da forma correta. E aí, na questão da responsabilização, nós temos também o dano material, moral e o estético, que é um pouco polêmico na jurisprudência, né, entre os juízes, mas ele existe também, que é diferente do dano moral. É para além do sentimento, realmente a questão da condição física. Então, neste caso, ela poderia, inclusive, além do dano material, pelas despesas, dano moral, pelo sentimento, ela poderia ter direito ao dano estético. Exato, de uma cicatriz, uma cicatriz que não ficou da forma que deveria. Isso é polêmico para os juízes decidirem, isso? Se confunde muito o dano moral com o dano estético, de ser o dano moral já também englobar o estético, mas existem doutrinadores que pensam de uma forma, outros de outra, e os juízes também. Porque o ilícito para o direito civil é a violação de um direito, né, normalmente gerando um dano para alguém. Então, bati no teu carro, né, ficou amassado, te gerei um dano. A gente tem um ilícito civil ali, né, não há envolvimento de crimes específicos, então a gente tem um ilícito civil. Às vezes também o penal está envolvido junto, mas não vem ao caso. E o dano moral é sempre que a gente atingiu um direito da personalidade. O que são esses direitos da personalidade? A integridade física, não é? A tua integridade moral. Então, eu me senti depreciada, fui injuriada, falaram algo sobre mim que é mentira. Então, tudo isso que diz respeito à essência do ser humano, né? A sua vida, a maneira como ele se enxerga e como os outros enxergam ele, tem a ver com esses direitos da personalidade. Toda vez que alguém te tocar, te prejudicar neste sentido, a gente tem um dano moral. Porque não é material, não é algo palpável, não é? É algo que a gente... E mensurar. Não se pode mensurar, não tem um valor econômico antes da... Por isso essa discussão. Mas será que um dano estético é moral? Ele não é material, mas será que ele é moral? Por isso essa dicotomia. Mas se faz a distinção para se poder indenizar coisas diferentes. Porque eu já tive um grande abalo por ter um transtorno, de chamar um médico, de toda hora eu não posso nem trabalhar direito, eu não posso socializar com ninguém. Isso já é um abalo à minha, né, estrutura psíquica. Isso já é algo, né, que moralmente me afetou. Mas também há algo que eu não quero mostrar para ninguém. E além disso, fiquei com uma cicatriz horrível. Para essas situações de prejuízo serem indenizadas adequadamente, não botar tudo no mesmo saco, se faz essas divisões para contemplar isso também, porque são coisas diversas. E o médico, ele deve colocar isso no contrato antes, assim, se acontecer alguma coisa de errado... Tu tem direito de fazer de novo comigo, alguma coisa assim? Na realidade, ele não precisa colocar isso, porque a pessoa vai ter direito à reparação. E não deveria ter nada. Não é o ideal, assim,
não precisa mesmo mencionar, né? Não. Que se der errado, enfim, isso vai ser uma questão muito dele, da consciência, da conduta, enfim, das técnicas que ele utiliza, né? Eu acredito que o bom profissional, ele vai estar preparado para te atender, ele vai ter tudo documentado, mas ele não vai precisar também prever todas as coisas ruins no documento. Isso ele pode prever na cabeça dele e na prática, né? Porque a lei já garante. Exato. A lei já garante ele poder fazer de novo, né? Não necessariamente ele fazer de novo, mas alguma resposta ele vai ter de dar. Tá? Ou financeira. Mesmo que um terceiro depois vai ter de reparar aquele dano. Mas alguma coisa ele vai ter de responder por eventual prejuízo a terceiro que ele tenha dado causa de maneira ilegal, né? Ilícita. Exato. E não só o juiz, tá? Se a gente for falar ali de um conselho, né, regional de psicologia, enfim, eu vou ter que prestar esclarecimentos ali na esfera administrativa. Posso responder civilmente, posso responder penalmente também. Perfeito. Interessante essa discussão. Cada assunto, assim, traria mais uma hora, né? Sim, com certeza. Eu tava pensando, assim, sobre a decisão, né? Daí entra bastante, assim, um exemplo de como eu decidi, já precisei de um advogado, já precisei de um médico, e para decidir, assim, eu tentei avaliar o quanto esses profissionais estavam comigo de verdade, né? Sim. Então, por mais que eles, os profissionais demonstram, olha, não sei se vai dar certo, mas vai dar certo, estou contigo. Independente do resultado, estou contigo. Vamos. Tem a ver com isso? É a confiança, né? Confiança que se estabeleceu em um processo. Não foi simplesmente, eu cheguei, vamos fazer. Não é isso. Mas foi justamente... Porque quem lida com pessoas vai ter de ter uma empatia, vai ter de cuidar daquela pessoa ali vai tomar, não é, alguns cuidados de compreender o desejo daquela outra pessoa. O advogado também faz isso. Entender dentro daquilo que a pessoa te traz, daquela informação, o que é mais adequado dentro da minha técnica. Então, é justamente isso. Ele diz, olha, eu não vou te dar 100%, porque eu não posso, mas eu vou estar contigo para fazer tudo que estiver ao meu alcance dentro do que é possível atualmente na ciência, por exemplo. Eu sempre digo também que não é dentro da minha atuação, não é um processo, um valor de honorários. É o maior problema da vida daquela pessoa naquele momento. Para ela é aquilo. Então, para mim também, eu sempre tento trazer como se estivesse fazendo para mim, para alguém da minha família. Quando eu atuo com as crianças, né, autistas, como se fosse para os meus filhos. Então, eu sempre deixo muito claro para as famílias. Independente, não posso te garantir, mas eu estou junto com vocês e a gente vai até o final. Recentemente, eu recebi uma mensagem de agradecimento muito emocionante da irmã de um cliente, ela pediu para tirar foto, tudo, fiquei até surpresa, né? Mas eles estavam tão gratos, porque ela falou, quando nós morávamos em Sapucaia, nenhum advogado quis abraçar essa causa. E tu não só abraçou, como tu foi até o final. Então, nós estamos muito gratos. E eu fiquei mais grata ainda pela mensagem, né? Para aquilo, ele pagou o meu ano inteiro de trabalho, né? Não tem reconhecimento melhor do que isso. Saber que tu fez a diferença na vida de uma pessoa. E que eles conseguiram sentir exatamente aquilo que eu quero passar. Que eu estou junto com eles. A dedicação, né? Que é importante. E eu acho que muito dessa confiança também, no início da consulta jurídica, eu trabalho da seguinte forma, assim. Eu falo, você me diz a verdade. E eu decido. Pelo amor de Deus. O cliente não pode nos mentir. Porque mentir pro advogado é erro a gente explica o sigilo, né? Que não vai sair entre as partes. E ele não vai poder mentir porque é a partir daí que a gente vai empregar as melhores técnicas, assim como um médico, né? Do melhor resultado que ele quer dar. Nós não vamos estar prometendo resultados, mas a partir da narrativa dele é que a gente faz o linkamento com a legislação, com a jurisprudência, e, enfim, leva a melhor tese para o juiz, né? Transforma aquele entendimento em algo palpável e que seja possível dentro do nosso ordenamento jurídico. Porque se fosse só falar, não precisava de advogado. Exatamente. Era só chegar e falar. Sim. A verdade sempre é importante, muito. Né? E o que nós falamos também é que a gente atua muito pautado na doutrina, que são os estudos,
de juristas, né, de pessoas estudiosas do direito e na jurisprudência, que é o entendimento atual do judiciário, do juiz. Mas quem é que faz jurisprudência? O advogado, a partir dos casos que os clientes trazem. Bom, neste caso específico, o judiciário entende que não, mas também é meu dever enquanto advogada ir lá e mostrar para o juiz que ele pode estar errado, que neste caso específico pode haver um outro entendimento. Então é bem interessante essa parte também. Que legal. Já nos encaminhando para o final, infelizmente, eu queria que vocês pudessem falar o que ficou e que vocês não falaram, o que vocês acham importante para falar e deixar aqui de vocês e do que nós conversamos aqui sobre proteção. Né? Eu entendo que todas as pessoas naturais, enquanto pacientes, pessoas jurídicas, os profissionais, devem conhecer os seus direitos e se sentir alguma violação, inclusive os profissionais da área da saúde, que também são violados, podem ser pelos pacientes, né, com excessos, devem procurar os seus direitos e sempre procurar profissionais, além de especialistas no assunto, profissionais com essa pegada mais humanizada mesmo. Justamente estou junto contigo, vamos resolver dentro do possível, mas estou aqui para te auxiliar no que for possível. Então, sempre conhecer esse episódio vai ficar muito legal, justamente por causa disso, né? É um tema muito rotineiro, a questão da saúde, né? A gente sempre está consultando com o psicólogo, com o médico. Então, trazer isso aliado às garantias legais, aos deveres e direitos, é muito importante. Com certeza. Bom, primeiro dizer que foi muitíssimo rico, né, esse debate, agradecer a todos vocês, fiquei muito feliz com o convite e eu acho que no que diz respeito ao direito à saúde, talvez assim o recado final seja que qualquer um de nós que seja profissional liberal e que vai lidar com gente, tem que se despir de muitos dos preconceitos. É claro que isso nem sempre é fácil, não estou dizendo que existe uma coisa mágica que nos transforma o que a gente pensa, né? Mas, de alguma maneira, a gente tem de entender aquele outro ser humano de uma maneira mais isenta possível para conseguir entender os porquês e entender também que, às vezes, o que eu falo e até a maneira como eu falo, a outra parte não está entendendo. Então, um paciente que não sabe de termos técnicos ou de um medicamento específico, não adianta eu falar que o princípio ativo do medicamento é X. Entende? Conseguir decodificar, e eu que tenho toda a técnica, que sou profissional de saúde, do direito, seja o que for, conseguir decodificar a altura da compreensão daquela pessoa que não tem obrigação de saber o que a gente sabe. E está ali justamente porque a gente sabe. E está ali porque ela precisa dessa informação privilegiada que a gente tem. Então, compreender as peculiaridades dessa outra pessoa, ter essa empatia, essa humanização, né? E mesmo que a pessoa seja, sei lá, XY, dessa religião, da outra, né? De qualquer lugar do mundo, compreender, despido, né, de preconceito e entender que às vezes até a maneira como a gente fala, ou que a gente está sentado, que a gente está se posicionando, pode intimidar. Então, entender como conversar e como se fazer entender. Acho que isso é importante. Acredito que a mensagem final que eu quero assim trazer para todos e que ficou bastante para mim aqui durante esse podcast, esse episódio, né? Foi que os profissionais da saúde ou jurídicos, enfim, eles têm o que a gente chama de hipersuficiência. O que significa isso, né? Eles têm mais conhecimento técnico sobre determinado assunto em relação ao paciente, ao cliente, ao consumidor. Então, por exemplo, o médico, o profissional da saúde, quando ele está lá coletando os dados daquele paciente, que ele tem um diagnóstico, um transtorno borderline, uma depressão, qualquer coisa, ou até eu sou médico e eu sei que aquela pessoa fez um aborto, ele tem uma informação privilegiada em detrimento de outras pessoas em relação a esse paciente dele. Então, é muito importante, não só pela questão jurídica, mas também ética, né, dele manter esse sigilo perante os colegas de profissão, perante a sociedade, e não expor a imagem
daquela pessoa sem o consentimento, em virtude de ser durante o exercício da profissão dele. Claro que é importante a gente falar aqui, que não falamos antes, que em casos em que houver uma determinação judicial para que seja revelado um dado pessoal sensível ou qualquer fato, ok. Eu preciso para o desdobramento de outro processo, mas vai ficar lá em segredo de justiça, ou foi o juiz que me pediu, o Ministério Público, preservando talvez um paciente ali, criança, adolescente. Então, daí são situações específicas que a gente tem lá na Lei Geral de Proteção de Dados, as hipóteses, né, como a Andressa trouxe ali, as ressalvas, em que podem ser requeridos esses dados, essas informações. Ótimo, eu tô assim, quero mais, quero conversar mais. E o último, assim, falem dos seus projetos, quem tiver rede social, falem das redes sociais, que daí depois eu faço um breve fechamento e depois vocês estão convidadas, né, de novo para falar especificamente de outros assuntos desses que a gente falou, aprofundar mais. Vou deixar para as meninas então, que estão trabalhando com mais afinco. Então, meu Instagram é Andressa Fogaça Advocacia. Então, lá tem meus contatos, caso precisem, né? Assistam e sintam a necessidade de um advogado, que é importante. E para esse ano, meus projetos são principalmente de consolidação de mercado, assim, parte regional mesmo, porque a gente atua na internet, em que a gente sempre brinca que estamos na vitrine, na rua mais movimentada do mundo, né? Mas é importante também consolidar a marca, a pessoa, de forma regional, né? Na minha cidade. Então, ser conhecida como uma profissional do direito, né? Que atua com pessoas autistas, pessoas com deficiência, direito à saúde. Então, esse é o meu maior projeto desse ano, a consolidação da marca. Consolidação da marca. Importantíssimo hoje em dia, né? Então, eu já me apresentei antes, Larissa Freitas. O meu Instagram, para quem tiver interesse e se identificar, é advogada.larissafreitas, tá? Me sigam lá, posto muito conteúdo, faço reels, stories. Conteúdos maravilhosos, diga-se de passagem. Obrigada. E eu acredito que eu ainda estou, assim, numa reconstrução da minha marca. Eu digo que eu sou advogada de direito digital, porque todos os 3 nichos, proteção de dados, registro de marca e contratos que eu atuo, né, eles estão no direito digital. Eu gosto muito dessa parte de pessoas, marketing de influência. Então, quais são os limites, né, dessas publicidades, desse sigilo? Então, podem contar comigo nesse sentido. Muito obrigada, adorei essa conversa. Quero que vocês voltem mais. Voltaremos, com certeza. Pra chamar. Adoramos. E, pessoal, muito obrigada por estarem com a gente até agora. O que ficou para mim, né, hoje é proteção à saúde, o cuidado, o processo, o detalhe, a humanização, né, e do profissional se dedicar, né, àquele cliente, àquele paciente, de não ser só mais um ali na manada. É verdade. Né? E psicologia e corpo, das formas como a gente tem de proteger o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções. Tá bem? Então, muito obrigada e até mais. E curte lá o canal, tá bom? Tchau, tchau.